Atividade 3, PET, da página 66, se não me engano, é isso? Página 66. Então, eu estou lendo o texto e acompanhe comigo. Ele fala o seguinte: dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas e... Então, isso é importante. Esse E está separando informação. Então, qual a informação que eu tenho? É que eu tenho 3 esferas metálicas. Eu tenho 3 esferas metálicas, tá? Idênticas. Então, ele deu uma informação aqui, ó, que elas são idênticas. Por que que isso é importante? Na elitização por contato, elas serem idênticas, quer dizer que a distribuição de carga entre os corpos será na mesma quantidade. Então, isso é importante, tá? E aí ele continua. E isoladas, quer dizer, nenhuma está encostando na outra. Então, aqui, ó, quando ele fala que está isolada, elas não estão em contato ainda, tá? Se ela entra em contato com outro corpo, pode haver distribuição de carga. Elas estão isoladas, tá? Uma das outras. Duas, duas esferas A e B estão eletrizadas com cargas iguais de 10 coulomb. Então, como ele fala que é 10 coulomb, então 10 coulomb positivo. Então, eu tenho a positiva, a B positiva e a C está neutra aqui. Então eu posso falar o seguinte, que QA é igual a QB, que é igual a 10 coulomb. 10 coulomb, coulomb é a unidade de carga, tá? Continuando, e C neutra, ponto, tá? Então, QA vale 10 e o QB vale 10 coulomb, tá? E aí continua, coloca-se em contato com a A e... Então, a primeira coisa que ele fala, eu vou pegar a esfera C, vou pegar a esfera C, eu vou encostar com a esfera o quê? Com a esfera A. Eu vou pegar a esfera C, vou encostar com a esfera A. A C é neutra. A A tem um excesso de carga positiva, tá? De 10 coulomb. Agora, é importante você entender o seguinte, neutra. Pergunto para você e você responde para mim, para eu poder ver o que você está pensando. Neutra tem elétrons? Sim ou não? Lindinha? Tem? Tem. Tem prótons? Tem. Tem. Mas eles têm quantidades o quê? Iguais. Por isso que o corpo está o quê? Neutro. Agora, no corpo A, ele tem um excesso de 10 coulombs de carga positivas. Tem elétron no corpo A? Tem. Tem também, só que uma quantidade menor do que prótons. Por isso que o corpo está carregado o quê? Positivamente. Então a palavra-chave aí é excesso, tá? Então o que acontece? Ele pede para que eu encoste o A no corpo C, né? E depois eu vou separar os dois. Eu vou separar os dois. Vou pegar o A e vou separar de quem depois? Do C, tá? Então o C vai ficar separado do A. O que é importante você entender? Qual é a quantidade de carga total antes? Antes eu tenho um total de carga. Qual é o total de carga que eu tenho antes? Esse não tem excesso, então é zero. Esse aqui é 10, o total de carga antes é quanto? 10 coulomb, certo? Já aqui, o que, que vai acontecer? No processo de eletização por contato, no final, elas ficam com o mesmo sinal, tá? No atrito e no indução, eles ficam com sinais o quê? Invertidos, mas no contato fica com o mesmo sinal. Como eu tenho em excesso carga positiva, no final do processo, os dois vão ficar com carga positiva. Os dois corpos vão ficar com carga o quê? Positiva, certo? Certo. Como eles são idênticos, eles vão distribuir de maneira o quê? Nem. Iguais. Então, quanto que vai ficar com C e quanto que vai ficar com A?
5. 5. Então eu posso falar que aqui, ó, vai ficar 5 coulomb e aqui vai ficar quanto? 5 coulomb, tá? Alguns exercícios que você pode ver resolvido, ele vai falar assim, ó, carga de C seria a somatória da carga total dividido por 2. Por que dividido por 2? Por que dividido por 2? Porque são duas esferas, certo? São duas esferas. Se eu encostasse 3 esferas, aí eu ia dividir por quanto? Por 3. Se eu pegar a carga total, qual é a carga total que eu tenho? Qual é a carga total que eu tenho? 10. Dividir por 2, porque são duas esferas, eu tenho em cada uma quanto? 5, né? Ok? Ok. Então tá. Então aqui, ó. Mas importante entender, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Teorema de Lavoisier. Qual é a carga total depois do contato? Também é 10 coulomb. Eu tenho 5 de um e 5 de outro, total é quanto? 10. Então, essa quantidade de carga, ela vai se conservar, certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Aí o que que ele fala? Aí ele fala assim: pegue C com B. Agora ele me deu a outra situação. Eu vou pegar a esfera C agora, pegar o C, e vou tocar na esfera B. Agora, a esfera B, eu sei que ela tem uma carga de quanto? Positiva de quanto? De 10, 5. né? É 10. Isso. E a C, quanto que vale mesmo? 0. Não, aqui que você errou. Aqui que é a sua dificuldade. Ela varia 0 no começo do problema. Mas agora houve um contato com A e agora a C não vale mais 0. Ela vai valer quanto agora? 5? 5. Então aqui é onde que o aluno erra. 0 era antes, sem encostar em ninguém. 0 era antes, sem encostar em ninguém. Mas a partir do momento que as duas entrarem em contato, a C não é mais 0. A C agora vale quanto? 5 Sim. coulomb. Entendeu isso? Sim. Então, continuando aqui. Então, aqui agora, o que, que acontece? Ela tem quanto de carga? 5 coulomb. Quantidade de carga total. Qual é a 15. minha quantidade de carga total agora? 15, né? Uhum. No final do problema tem que dar quanto também? Tem que dar 15. Depois eu vou fazer o quê? Separar as duas. Então eu vou ter aqui a esfera C e agora eu vou ter que separado a esfera B. Certo? Só que elas são o quê? Idênticas. Se elas são idênticas, o que, que eu posso fazer? É a quantidade de carga de uma vai ser a somatória de carga Na outra. de antes, certo? Uhum. Dividido por quanto? Por 2. No caso aqui, a quantidade de carga é quanto? 15 dividido por 15. 2 vai dar quanto? 7,5 coulombs, certo? 7,5 coulombs. Todas duas o quê? Positivas. Eu esqueci de pôr mais ali, né? De pôr mais aqui, que eu não posso esquecer, tá? Ok? No videozinho que eu fiz sobre aula, eu fiz com positiva e negativa. Só que aí positiva e negativa, elas vão o quê? Vai ter uma subtração, né? Aqui, como as duas são positivas, tem uma adição. Se as duas forem negativas, eu também somo, tá? Só quando são de sinais contrários que eu vou subtrair. Mas importante você entender o seguinte: qual é a quantidade de carga total aqui que eu tenho? A quantidade de carga total que eu tenho, É 15. total, continua valendo quanto ainda? 15. 15. E isso é importante para você entender que você não errou nada, tá? Agora, vamos dar a resposta, tá? Quanto que é o QA? Aí eu tenho que vir lá no A. O A vale quanto? 5 coulombs. Certo? Uhum. Quanto que é o QB? 7,5. 7,5. Eu sempre olho no último toque dele, tá? E o QC? 7,5 também. 7,5.
Se eu somar isso aqui tudo, quanto que vai ser a carga total aqui? 20. 20. Meu exercício está certo? Vamos ver? Vamos lá? Qual era a carga total antes? A carga total antes aqui, ó, também valia quanto? 20 cômodos. E eu tinha os dois aqui valendo quanto? Valendo 10, né? E o terceiro valia quanto? Valia 0. Então, meu exercício aí tá fechadinho, tá corretinho, tá? Tá. Certinho? Então, tá belezinha. Agora, ele não pediu, tá? Agora eu tô fazendo outra coisa aqui que ele não pediu, tá? Mas vamos supor que ele faça o seguinte. Ele pega a esfera A, nossa, mas que bola perfeita, meu Deus do céu. Ele pega a esfera B, ele pega a esfera C, certo? A, B e o C. A positiva e a C o quê? Neutra. Tá? Voltando como se fosse o exercício antes, certo? O que acontece? Qual é a diferença do exercício anterior com esse exercício? A diferença é a forma que o texto se apresenta. Aqui vai ter toques de C sucessivamente. Ele toca no A e depois ele toca no B. Isso em português apareceria uma palavra sucessivamente. Ele toca num primeiro e no outro depois. Agora, nessa situação aqui, eu tenho simultaneamente. E aí, o que acontece? Quanto que vale a carga desse aqui? 10 Coulomb. Desse aqui, 10 Coulomb. E esse que está neutro, 0, certo? Então, a quantidade de carga total vai valer quanto? 20 coulombs. Agora, depois que eu toquei, se eu separar elas aqui, aí eu tenho A, eu tenho C e tenho é C não, B, né? Aqui. Eu tenho o B e o C. Vamos pensar. Eu tenho excesso de carga positiva. Então, no final, as três estão o quê? Positivas, certo? Mas quanto que cada uma tem? Agora, a quantidade de carga vai ser a soma de todas as cargas, tá? Antes, dividido agora por quanto? Por 3. Por que 3? Porque agora as três esferas tocaram de uma vez. Então, quando eu toco 3 esferas, o denominador aqui fica quanto? 3. No exercício anterior, eu toquei 2 esferas. Então, o denominador ficou quanto? 2. Se forem 4 esferas e eu tocar as 4 de uma vez, aí o denominador fica quanto? 4. Tá? Então, aqui a carga, depois que eu separasse, ia ficar Q seria 20 dividido por quanto? Por 3, certo? Aí eu poderia falar assim, ó, QA é igual a QB, que é igual a QC, que seria 20 sobre 3 Coulomb. Aproximadamente 6,8 coulombs, tá? 6,7, por aí, tá? Tá. Eu tô sem calculadora, tá bom? 6,7. Se eu quisesse dividir, né? Se eu quisesse dividir, poderia ir lá na minha calculadora, né? Minha calculadora e pegar lá, né? 20 dividido por 3. Daria 6,66666666667, né? Então, 6,7, aproximadamente 6,8, tá? Sem calculadora, não quis dividir, eu joguei aproximado, tá? Então, é nesse aspecto. Certo, Lindinha? Certo.